Pessoal, é o seguinte, foi aprovada pela comissão o fim da escala 6x1, mas calma, não é automático, ainda vai para o plenário e depois para o Senado, para então encerrar de vez. Vamos ver aqui um vídeo do momento da celebração. Pois é, pessoal, passou aí, mas sem esquecer que foi muita luta mesmo, e muita luta até o fim desta comissão. Por quê? Porque, por exemplo, tivemos aí o deputado Sóstenes Cavalcante, quando disse ele que iria apresentar como destaque, né, o fim da escala 6x1 para uma 4x3. Por que ele fez isso? Isso daí eu já coloquei num vídeo que eu falo, vai aparecer aí o card para vocês, sobre o Gael Fato, quando o Gael Fato pega e diz isso aqui, que o PL, aí o Lula não conseguiu e o PL vai conseguir, né? Um absurdo que o Gael Fato falou. Mas, veja lá, o Sóstenes, ele faz isso porque sabe que não daria tempo e que teria que deixar isso para depois, era uma manobra para adiar. Porque se isso fosse agora, do nada, do zero, colocar 4x3, ia que ter todo aquele debate de novo que já teve acordado para 5x2. Então, vamos ver aqui o vídeo aonde a deputada federal Erika Hilton chama isso de uma manobra covarde do PL e do Sóstenes Cavalcante. Vamos ver isso aqui, ó. Chegamos hoje num dia muito alegre para todos nós, para a classe trabalhadora brasileira, para os movimentos sociais, para as forças sindicais, para as deputadas e deputados que sempre defenderam a dignidade do povo trabalhador, que sempre olhou para o povo trabalhador como um povo injustiçado, que vive numa escala de trabalho exploratória, desumana, que impede esse trabalhador de ter dignidade, porque tempo de descanso, tempo com a família, tempo para sua capacitação profissional, tempo para o lazer, tempo para a religiosidade, também é um princípio fundamental da dignidade. Nós recebemos com profundo espanto, mas não surpresa, a manobra covarde praticada pelo Partido Liberal de tentar enterrar aquilo que com muito esforço foi construído. Se hoje nós não estamos votando um texto que fala sobre 4x3, é porque eles ocuparam os plenários, as redes, para dizer que o fim da escala 6x1 era um absurdo, para dizer que o trabalhador não merecia descanso, para mentir para os trabalhadores, dizendo que haveria repasse dos valores, haveria diminuição dos postos de trabalho, haveria queda no PIB. Estamparam na capa do jornal O Globo 6% do PIB caindo, algo que não aconteceu nem durante a pandemia, quando nós vivemos o lockdown, que eles inclusive negaram. E agora, para tentar prejudicar o processo de votação, desenterram isso para enganar o trabalhador brasileiro, porque sabem que daqui para amanhã nós não temos condições de refazer aquilo que já está acordado. Eles sempre se colocaram contrário e nós estaremos aqui atentos e vigilantes para que esta manobra, para prejudicar o andamento do fim da escala 6x1 e para manutenção da escala 6x1, não tenha espaço. O trabalho do relator, o trabalho desta comissão, o nosso trabalho foi um trabalho realizado ao longo desses anos, junto a todo mundo, para que nós pudéssemos amarrar algo neste momento que era. Pois é, simplesmente não tem como, não tem tempo, é para amanhã. É para amanhã. Aí como é que vai ser isso? Vai ter que refazer tudo novo. É óbvio que não tem tempo. É óbvio. Mas aquela topeira do Gael Fato, como eu botei lá no vídeo, que eu botei no card, você depois veja, ele disse que mérito do PL, né? Basicamente ele disse que era mérito do PL. Só que aí teve o Nicolas Ferreira dizendo quando der merda a culpa é deles. Vamos ver aqui o vídeo. Porque eles querem que a gente vote contrário, que a gente fique mal com a sociedade, chega às eleições, eles falam que eles salvaram o trabalhador, entra em vigência e tá tudo bem, tá tudo certo. Salvaram o Brasil. Mas aí as eleições já passaram, a direita sai enfraquecida e a esquerda consegue o que ela quer. Mas aí é possível que ano que vem o poder esteja nas mãos deles e seja tarde demais para fazer qualquer tipo de mudança. E aí sim, o Brasil quebrou. Mas existe um meio de abrir os olhos das pessoas, que é apoiar não somente a 5x2, mas apoiar a 4x3, que seja vigorado amanhã e que a quebradeira comece antes das eleições. Porque não tem como mostrar para um povo que um criminoso é criminoso se a gente não deixar com que ele cometa o crime. Muitas das vezes, para melhorar, tem que piorar. Porque no fim das contas, o que a esquerda faz? Ela dá migalha e mostra como se quem está dando migalha fosse o melhor. Sendo que, na verdade, lá no alto do poço tem alguém falando, não, tem comida aqui em cima. Mas para subir o poço,
Vocês identificaram aí, né? Da migalha. Isso aí te faz lembrar alguma coisa? É o mesmo script aí da esquerda radical da internet. Não todo mundo, obviamente, que tem aquelas pessoas que são pessoas boas. Mas tem aquelas pessoas que ficam, né? Que nem um papagaio de pirata, dizendo que tudo que o governo faz é migalha, né? Tudo, tudo, tudo. Esse pessoal... Aqui vai uma crítica também, né? O pessoal, ele foi tão pra extrema esquerda que ele deu um 360 e chegou na extrema direita, né? É o mesmo papinho. Mesmo papinho. Precisa de sacrifício, precisa de dor, precisa de luta. E isso muita gente não quer. Ela quer continuar na migalha. Mas se essa migalha for tirada, aí ela vai ter que olhar pra cima. E vai ver que, opa, é verdade. O que eles prometeram não cumpriram. Eles literalmente quebraram o Brasil. Ou seja, a gente não vai apoiar porque a gente concorda com essa medida populista irresponsável, não. Porque a gente quer mostrar que quando der merda, a culpa é deles. E antes das eleições, vai dar para a população fazer uma escolha diferente. Porque senão fica muito fácil, né? A gente vai contra a medida, nós somos inimigos do povo. Se a gente vai a favor da medida e quebra o país, o problema de alguma forma se tornaria nosso também. Ah, e um ponto importantíssimo aqui. Não sei se você sabe, mas eles tiraram o servidor público do fim da escala 6x1. Ou seja, sabendo que vai ter impactos econômicos, eles deixaram isso só para o setor privado. Mas para o setor público, né? Não, aí não. Vamos manter do jeito que tá, que senão vai quebrar o setor público, né? Bicho, é muita cara de pau. Então aqui está o resumo do que nós vamos fazer. Apoiar horas trabalhadas e horas recebidas. Se isso não passar, a gente vai colocar a escala 4x3 e eu quero ver o PT botando sua digital lá para poder aprovar e quebrar o país. Se o PT for contra a escala 4x3, só vai mostrar que, de fato, mais do que nunca a gente tem razão, que era uma medida eleitoreira e eles sabem que iriam quebrar o Brasil. Mas se eles concordarem em colocar 4x3 de forma vigente no outro dia, aí o Brasil quebra e, de fato, a gente vai mostrar que pela primeira vez... Estão vendo, né, pessoal? Foi basicamente a explicação que eu dei, tirando essa de quebrar, porque não vai quebrar o país, obviamente. Mas foi basicamente a explicação que eu dei do porquê o Sócrates estava presente nessa proposta. Mesmíssima explicação. Só que aí o Nicolas falou do jeito dele, né? De que vai quebrar o país, obviamente que não quebraria na 4x3. Só que, para fazer essa proposta, teria que se ter uma conversa, teria que se fazer novos estudos para ver como que faria a transição, como que faria a questão das horas, quantas horas seriam a redução, teria uma transição de quanto tempo. Agora o governo quer 1 ano, aí o pessoal quer 4. E aí, se fosse 4x3, qual seria a transição? Qual seria a redução de jornada de trabalho em horas, né? Não em dinheiro, porque ainda teria isso, né? Aí se o pessoal dissesse, olha, vai ser 4x3, provavelmente os empresários estariam dizendo, beleza, então vai reduzir salário, tá? Seria uma briga. E outra, mesmo com tudo isso, a gente tá vendo, por exemplo, o pessoal lá do empresariado dizendo, olha, vamos deixar isso para depois da eleição. Por que, gente, que querem para depois da eleição? Porque eles estão pensando na possibilidade do Flávio Bolsonaro ganhar do Lula. Porque se isso acontecesse, seria enterrado, né? O Congresso olharia assim, bem, já que o Flávio vai entrar no ano que vem, não temos mais comprometimento com esse governo atual. Meteria o pé no balde, o pé na jaca e já era. Então veja, é nítido e claro que essas pessoas não estão interessadas no bem do trabalhador nem do país. Elas nem escondem isso. Elas falam de uma forma para tirar o cara de burro. Mas assim, tem gente que não é que eles são burros, são completamente alienados, né? São completamente alienados, infelizmente. Então, curta esse vídeo, compartilhe para o pessoal saber que agora estamos cada vez mais perto do fim da escala 6x1. Tem aqui o Pix, caso você queira e possa, se inscreva nesse canal, vire membro, se puder, hype o vídeo. E valeu, pessoal. Comentem também umas 3 vezes. Até o próximo vídeo.